A inconsequência na gestão do Corinthians parece não ter limites. Não foi ainda anunciado oficialmente, mas está correndo solto na imprensa brasileira a informação de que, de fato, o que parecia impossível aconteceu. Memphis Depay, atacante da seleção da Holanda há 30 anos, jogará pelo Corinthians já agora, a partir de 2024. Um jogador caro, jogando no clube mais endividado do Brasil, que briga apenas contra o rebaixamento com um dos elencos mais caros do país, inclusive, numa jogada de desespero da diretoria corintiana, que eleva a dívida do clube e que mostra o quão absurdo é o mercado desregulamentado do futebol brasileiro. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o apoio da Outsider Tours. Na Outsider Tours você pode adquirir pacotes para acompanhar o Flamengo na Libertadores, por exemplo, o jogo contra o Peñarol do Maracanã, na quinta-feira, dia 19, e na outra quinta, dia 26, em Montevidéu. Eu já estou preparando a minha mala, vamos lá acompanhar essas quartas de final de Libertadores com o Flamengo jogando contra o Peñarol. Também pode acompanhar jogos do Flamengo, do Fluminense, do Maracanã, Fluminense na Libertadores. Você pode também já preparar o seu pacote para o Mundial, Super Mundial de Clubes no ano que vem nos Estados Unidos. São várias opções de pacote que você tem na Outsider Tours, né? E você deve entrar em contato por intermédio do link na descrição do vídeo ou nesse QR Code na tela. O cupom Mauro César 5 te dá um desconto. E você não deixe de explicar quando falar com o pessoal da agência que chegou até eles por intermédio do youtube.com/Mauro César. E aí você vê a melhor opção. E ainda tem a possibilidade de já garantir a sua presença na final da Libertadores, no final de novembro, em Buenos Aires. E se o seu time, por acaso, não se classificar, né? Problema nenhum, você pode transformar aquilo que pagou até então em crédito para uma outra viagem com a Outsider Tours. A Outsider Tours apoia o jornalismo do youtube.com/Mauro César e patrocina este vídeo. Gente, eu até falei na Jovem Pan essa semana que não acreditava nessa negociação. E por que não? O Depay, como eu disse na ocasião, é um jogador que custa pelo menos o dobro do Gabigol. Eu falei, de 2 a 3 Gabigol. Eu não gosto de falar o número de salário do jogador, mas já foi divulgado, o colega André Hernando Wall, inclusive publicou, que o Depay deve custar, entre salário, comissão, luvas, enfim, tudo que envolve uma negociação dessa, cerca de 3 milhões de reais por mês. Então, minha estimativa não estava errada, né? A gente tem uma ideia de quanto custa um jogador, um atacante de um time grande da Europa, que é o caso do Atlético de Madrid, onde ele atuava. E o Corinthians, tudo indica, vai fazer esse negócio. Vai fazer esse negócio. Mesma situação do clube. E assim, o mais impressionante, e vai ter aqui comentário de uns babacas aí, é que o cara, o torcedor, muitas vezes, não é só do Corinthians, não, é geral isso, gente. O torcedor ele consegue ser tão tosco, ele consegue ser tão limitado intelectualmente, o cara consegue ser tão raso. Desculpa usar uma expressão, ele consegue ser tão burro, em alguns casos, não são todos, é claro, mas alguns, que ele não entende o papel aqui desse jornalista, de outros jornalistas, que é alertar para a gravidade do problema. A cruzeirada está em curso. O verbo cruzeirar foi forjado eu forjei o verbo cruzeirar na crise do Cruzeiro, que levou o Cruzeiro para a segunda divisão, ficou lá 3 anos, só saiu depois que virou SAF, e já foi até vendido. E a gente alertava isso. Cruzeiro, o Botafogo também saiu do buraco porque virou SAF, o Vasco. A gente falava desses clubes todos, Atlético Mineiro, teve que virar SAF. Olha só. E o Corinthians é maior do que esses clubes todos. Está no principal mercado do país, tem a segunda maior torcida do Brasil, a maior de São Paulo. Evidentemente, é um clube com potencial para sair do buraco com as próprias pernas, se trabalhar para isso. Mas o que se vê é o Corinthians só se endividando. É um elenco caro. Gente, o Pedro Raul custou 5 milhões de dólares, não fez nenhum gol. Por que contratar esse jogador? São vários erros. E o Depay nada mais é que uma jogada desesperada para tentar criar um fato novo, tirar o time do rebaixamento, mas assume o Corinthians. É uma conta básica. Se ele custar, como diz o André Hernan, 3 milhões por mês de reais, com um contrato até o final de 26, passamos as contas, né? 2 anos e 4 meses de contrato significa o quê? 1 ano, 12 meses. 2 anos, 24 meses. Certo? Com mais os 4 meses que faltam ainda para terminar esse ano, são 28 meses. Mais 13º do final de 2 anos e o resíduo agora desse ano, vamos arredondar, equivalente a 30 salários, 30 meses de remuneração. 30 meses de remuneração custando 3 milhões por mês, não estou contando nem que vai ter adiante, certamente, reajuste salarial, né? Deve ter pelo índice da inflação, aquela coisa toda. Mas 3 milhões por mês em 30 meses são 90 milhões de reais.
Hoje, isso, pelo câmbio oficial, dá 14,5 milhões de euros. É quanto o Corinthians vai gastar para ter o Depay durante esse período. Eu falei, inclusive, na Jovem Pan, que eu achava uma loucura, tanto o Corinthians, até o Flamengo, com a condição financeira que possui hoje, entrar nessa aventura, porque é muito dinheiro para um jogador. No caso do Flamengo, o jogador não é a posição que o Flamengo precisa. No caso do Corinthians, é impossibilidade, dentro de um raciocínio minimamente lógico, de uma gestão minimamente organizada, de você fazer tal investimento. Num outro momento, o Corinthians organizado, é lógico que poderia entrar nessa parada. É grande o bastante para isso, mas não é o caso. E é incrível que o torcedor ainda fique discutindo como se fosse uma discussão de botequim. Ah, sei que o seu time, porque o cara sabe que eu sou Flamengo, o babaca acha que. Gente, eu nunca vou defender que o Flamengo faça uma loucura dessa, muito pelo contrário. Inclusive, agora, recentemente, quem acompanha aqui o canal sabe, muita gente na mídia, muito torcedor, o Flamengo não contrata, falava, gente, o Flamengo contratou no início do ano vários jogadores, calma, e acabou tendo que contratar mais gente porque teve lesões graves que forçaram contratações que não estavam dentro do programa. Mas o Flamengo se estruturou hoje, consegue fazer os pagamentos. O Flamengo não atrasa salário há 11 anos. O Flamengo nunca toma transfer ban. O Flamengo nunca se falou que o Flamengo deve no mercado. O Flamengo comprou agora o Alcaraz junto ao Southampton sem apresentar garantias, porque no mercado o Flamengo é visto como um clube que cumpre as suas obrigações. Ele adquiriu esse prestígio. O Palmeiras também tem esse respeito aí fora. Então a realidade é que o que estão fazendo com o Corinthians é muito grave. E a gente está aqui alertando. É absurdo o que estão fazendo. E é uma contratação que, lógico, ele deve dar retorno técnico, talvez tire o time do rebaixamento, talvez ele consiga ajudar o Corinthians a brigar por um título, porque é um jogador acima da média do futebol brasileiro. Mas o custo disso é muito elevado, até para um Palmeiras, para um Flamengo. Então, a SAF eu não digo, porque aí é um negócio diferente, né? Não existe nenhum tipo de cálculo nas SAFs, ou em boa parte delas, do tipo, eu arrecadei tanto, eu tenho que gastar tanto, não. O dinheiro vem do dono, do investidor e vai embora. Não tem essa preocupação. Agora, clubes que trabalham dentro de um orçamento não podem fazer loucuras. Não devem fazer loucuras. E isso que está se fazendo é uma loucura. E o torcedor tem que começar a olhar para isso de uma outra maneira, porque por maior que seja o Corinthians, onde isso vai parar? Em abril, a dívida foi noticiada amplamente na imprensa, era de quase 2,2 bilhões. De lá para cá, várias contratações foram feitas. A cada contratação, gente, aumenta a dívida, porque você está assumindo compromisso, você está empurrando, aumentando a folha salarial. Ao contratar um jogador, firmar com ele um contrato de agora até determinado momento, você assume um compromisso financeiro com esse jogador. Você vai ter que pagar aquela quantia para ele. A conta que eu fiz agora aqui do Depay. Isso vai elevando a dívida. Quando o clube tem saúde financeira, ele consegue equacionar. Quando o clube tem estrutura financeira, ele consegue lidar com isso. Quando ele não tem grandes dívidas, ele pode buscar um empréstimo, isso não vai fazer cócegas. Ele tem capacidade de endividamento. Quando o clube está já atolado em dívidas, ele não tem mais o que fazer, ele tem que cortar a despesa. E o Corinthians aumenta, aumenta e aumenta. E aí vem a covardia desse mercado brasileiro sem regulamentação, sem fair play financeiro, ou qualquer regulamentação que puna quem não cumpre suas obrigações. O Corinthians é cobrado diariamente, praticamente, da imprensa. Notícias aparecem com cobranças de outros clubes porque não pagou. Toma transfer ban, ameaça de transfer ban. Era Argentino Júnior cobrando, já foi o Talheres que não queria liberar o carro se não tivesse um pagamento lá de um valor, uma garantia. O Flamengo cobrando pelo Mateuzinho, aí coloca a cláusula anti-calote. Aí vem agora o Cuiabá cobrando. O caso do Cuiabá é absurdo. O Ranieri era um dos principais jogadores do Cuiabá. O Corinthians o contratou, ele jogou quase 90% dos jogos do Corinthians nesse ano. E aí o Cuiabá vai e cobra, o Corinthians não me pagou. Os dois disputam a mesma coisa, que é evitar a queda para a segunda divisão. Então você enfraquece um adversário, se reforça e não paga, e fica por isso mesmo. Gente, isso está certo? Alguém pode concordar com isso? Eu estou falando aqui para pessoas inteligentes, tá? Aqueles que ficam naquela coisa de clubista, babaca, nem precisa responder. Está certo isso, gente? Para pensar. Tem cabimento? Na verdade, hoje, o Corinthians, no campeonato e no futebol brasileiro, ele funciona que nem aquele cara que mora num condomínio, com muito conforto, um prédio legal, com piscina, quadra, sauna, quadra de tênis, né, campo de futebol, churrasqueira, salão de festa, tem tudo no clube, né? É um clube dentro do condomínio.
Só que ele não paga o condomínio, ele fica devendo, fica devendo. Um dia, talvez ele perca esse apartamento, porque a dívida vai chegar na justiça, vai dar um rolo. Mas enquanto isso, ele está vivendo, ele está vivendo, ele está vivendo. E os outros estão pagando por ele. É mais ou menos isso que acontece. Isso é absurdo, gente. Isso aí não pode continuar existindo no futebol brasileiro. E é lamentável que um clube importante e grande como o Corinthians seja pivô disso aí. Desnecessário, né? O Corinthians tem força para sair sozinho do buraco. E o mais curioso é que há pouco tempo contrataram o Fred Luiz, que foi funcionário do Flamengo, até ocupou o cargo de CEO em dado momento, e venderam a ideia de que ele era o cara que tinha saneado as finanças do Flamengo, que não é verdade. Ele tinha outras funções no clube, um bom profissional e tal, mas não era essa, não foi ele quem recuperou o Flamengo. E o que se vê, mesmo com o Fred Luz no clube, é o Corinthians gastando como nunca. Você vê como a gente alertou lá atrás, não é o Fred Luz que vai mudar isso, não é um homem que vai mudar isso. Não é que o Fred não tenha competência para fazer um determinado trabalho, não se trata disso, mas não é ele sozinho que vai resolver. É preciso mudar a mentalidade, é preciso mudar muita coisa. E o que está acontecendo é muito grave, a gente alertou para o Cruzeiro, alertou para outros clubes, e estamos aqui alertando há algum tempo. Depois não digam que a gente não avisou. Mas é muito grave o que está acontecendo para o futebol brasileiro e o risco crescente ao qual o Corinthians está sendo submetido é algo realmente muito preocupante. Vejamos onde isso vai parar e como isso vai terminar. Será que vão conseguir derrubar um gigante como o Corinthians? É uma condição de asfixia financeira? Parece que é esse o projeto, porque realmente a consequência não parece ter limites. Esse vídeo tem o apoio da Outsider Tours. Entre em contato para comprar pacotes para a Libertadores, final, a quarta de final, agora Flamengo e Penharol, Penharol e Flamengo, e também para outros eventos esportivos como o Super Mundial de Clubes que vai acontecer nos Estados Unidos no meio do ano que vem, que já tem garantidas as presenças de Fluminense, Palmeiras e Flamengo. E pode ter mais brasileiro na parada. Tem Boca, tem River, e gigantes do futebol europeu também estarão por lá participando desse certame. Eu quero destacar aqui que você, vendo esse vídeo ainda na sexta-feira, tarde, noitinha, né? Até o começo da noite e tal. Depois do Brasil e Equador tem live aqui no canal. Vamos conversar bastante sobre esse jogo e sobre os assuntos que vierem, como esse, como a lesão do Pedro, a volta da Copa do Brasil semana que vem, o Brasileirão e tudo mais. O Jogo do Brasil é o mote para a gente se reunir aqui, bater um papo na noite de sexta-feira, invadiu na madrugada depois do Brasil e Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo será às 10. Então, lá para meia-noite e pouquinho, estaremos aqui trocando ideias sobre esse jogo da seleção comandada pelo Dorival Júnior. Legal? Também quero aqui destacar o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. No Clube de Vantagens da S1 Live você tem a possibilidade de participar do bolão, concorrer toda semana a uma camisa oficial no Na Área. Na Área é o programa que acontece às segundas e sextas, às 11 da manhã, é uma live no canal S1 Live no YouTube. E às segundas, no finalzinho do Na Área, tem o sorteio de uma camisa oficial. Eu participo sempre, segunda e sexta. Segunda, eu, Alan Bimad, André Rocha. Sexta, eu, Alan Bimad e Léo Andrade. Então, inscreva-se no canal S1 Live e participe do Clube de Vantagens da S1 Live. Falando em live, tem live também no domingo. Eu e Fabrício Kika falaremos a partir das 18 horas, 6 da tarde. Vamos conversar muito sobre como o Flamengo vai pagar a construção do estádio. Perguntas foram enviadas aos candidatos à presidência do clube. Dos 4, 3 responderam. Publiquei as respostas no meu blog no All Sport. E o Fabrício, que é o maior especialista no assunto estádios do futebol que temos aqui no país, embora ele mora na Nova Zelândia, né? Ele vai analisar essas respostas e vamos debater com você que pode participar pelo chat sobre esse assunto domingo, então, 6 da tarde, uma live especial aqui no canal. Legal? É isso aí. E também, claro, destacando aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo, para o meu blog no All Sport, onde eu escrevo, inclusive, sobre essa loucura corintiana, e também para o nosso parceiro Use 360, com canecas do canal, camisetas do canal. Você pode usar o cupom Mauro para conseguir um desconto bacana. Tem outros temas também das camisetas, futebol, rock and roll, live soft open, não, é muita coisa. É muita coisa boa, é muito bonito. Dá uma acessada no Use 360. E você pode não pagar frete aí, seguindo o que está na sua tela. É isso aí. Valeu, saudações.